Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou abordar um tema bastante polêmico aqui neste vídeo, mas creio eu que será de muita edificação para todos os cristãos, para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Irmãos, existem hoje várias discussões teológicas sem fundamento, coisas que não produzem nenhuma edificação para a igreja, não produz nenhuma edificação ou crescimento espiritual para aqueles que amam o Evangelho. Eu vou usar aqui como exemplo os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles têm os livros de Ellen G. White como sendo inspirado por Deus, ou seja, eles acreditam que Ellen G. White ela foi inspirada por Deus quando escreveu e deixou escrito ali os seus escritos. Eu quero deixar bem claro que eu, particularmente, eu nunca estudei os livros de Ellen G. White. Eu nunca estudei, então a gente tem a informação daquilo que a gente ouve das pessoas. Existem pessoas que já estudaram os livros de Ellen G. White. Eu nunca estudei e nem perco meu tempo para estudar livro dessa ou daquela religião. Não, eu não perco meu tempo com essas coisas, porque a palavra de Deus, as escrituras sagradas, é um livro com 66 livros para ser examinada. Então eu prefiro examinar as escrituras do que gastar meu tempo para ler outros tipos de livro. E existem aqueles que estudam, já leram os escritos de Ellen G. White, e muitos dizem que ela escreveu coisas que são contrárias às escrituras. Um exemplo disso, existem pessoas que afirmou que Ellen G. White deixou escrito em um de seus livros que o Senhor Deus havia revelado para ela o dia e a hora da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos dizer assim, melhor dizendo, esta afirmação, se realmente for uma verdade, eu quero deixar aqui bem claro que isso não passa de uma tremenda e de uma aberração teológica. Veja como é tão simples entender um assunto como esse. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sobre a terra, ele estava em forma humana, e apesar de estar em forma humana, ele era o Filho de Deus. E nem para o próprio Filho de Deus, Deus havia revelado para ele o dia e a vinda, ou seja, o dia de sua vinda e a hora. Nem para o próprio Filho, Deus o revelou, como o Senhor Jesus ele afirmou muito claro em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 36, melhor dizendo. Então, se Deus não revelou nem para o próprio Filho, mesmo estando em forma humana, era o próprio Filho de Deus, estava em forma humana, mas era o Filho de Deus. Se Deus não revelou nem para ele, por que Deus revelaria para Ellen G. White? Não faz nenhum sentido. Então, se é que ela afirmou isso mesmo em algum de seus escritos, já fica aqui bem claro, com base nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor, que isso não passa de uma tremenda e de uma aberração teológica. E essas discussões, essas baboseiras, assim podemos dizer, que não tem nenhum fundamento, não produz nenhum crescimento espiritual, a não ser produzir questões, debates, isso não leva a nada, não leva a nenhum crescimento espiritual. Então, de maneira muito clara, quando nós entendemos a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, nós conseguimos identificar se tal profeta que escreveu este ou aquele livro, ou se deixou isso ou aquilo escrito, se tem coerência com a palavra do Senhor. Então, fica de maneira muito clara. Então, existem hoje várias discussões, debates teológicos que não levam a nada. São questões que produzem nada mais, nada menos do que debates e coisas inúteis, como diz o apóstolo Paulo, em relação a pessoas que ficam debatendo a respeito da graça e da lei. Paulo, quando ele orientou a Tito ali
anunciar o evangelho, está lá tá na carta de Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Paulo, ele designou a Tito a levar o evangelho em determinada cidade, e ele orientou a Tito: não entreis em genealogias intermináveis e nos debates acerca da lei, que mais produzem questões do que edificação. Então, meu irmão, essas coisas, isso não leva a nada. Você quer entender quem é verdadeiro inspirado, aquele que é verdadeiro inspirado por Deus ou não? Leia a palavra. A palavra, ela vai te mostrar, Deus vai te mostrar através da palavra quem são os falsos profetas e quem são aqueles que estão transmitindo o verdadeiro evangelho. Eu espero que você tenha compreendido esse assunto. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder.